Olá, gente boa. Hoje terei que ler aquilo que escrevi. Eu espero que todos entendam isso e assistam a esse vídeo até o final, porque eu escrevi o que escrevi cuidadosamente. Cada ideia, cada palavra está pensada para transmitir matéria gravíssima e a minha compreensão a respeito da necessidade da anistia. Eu trato aqui de história, justiça, de injustiça, e eu aprendi de meus pais que toda injustiça praticada contra alguém deve doer em mim também. E eu sou assim. Então, querido amigo, querida amiga, escreveu alguém, não lembro quem, que a anistia funciona sobre o ambiente político como rescaldo em área incendiada, quando se borrifa água para extinguir focos de fogo persistentes junto às brasas e às cinzas. O momento político brasileiro se inclui entre os mais complexos de que tenho lembrança. Há anos o Brasil convive com a censura, com assuntos proibidos e opiniões restritas, com a ditadura do consórcio de mídia e a manipulação da informação, com o cerceamento das redes sociais e com a teimosa recusa às urnas com impressora. Assistimos ao tratamento díspar proporcionado às forças políticas em confronto e vimos a carranca ameaçadora dos inquéritos do fim do mundo num mundo sem horizonte. Há setores da sociedade que a tudo chancelam e aplaudem delirantemente. Por vezes, o aplauso tributado a uns foi também o apupo dirigido a outros e um contundente depoimento coletivo que a gente entende perfeitamente. Assisti a isso durante 4 anos e continuo assistindo. Para descrever as causas da completa erosão do ambiente político nacional, ainda devo acrescentar 2 itens. A surdez institucional à voz das ruas, surdez das instituições à voz das ruas, significando omissão e desprezo à opinião pública, e o alinhamento político e ideológico da sólida maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Tal conduta tem sido proclamada com sinceridade cristalina em sucessivas e repetidas manifestações. Quem não lembra? Perdeu, mané. Missão dada, missão cumprida. Tem muito mais gente para prender e multa para aplicar. Derrotamos o bolsonarismo. Lula não estaria no Planalto se o STF não tivesse enfrentado a Lava Jato. Em passado recente, tivemos presos políticos. Muitos eram terroristas de fato, pertenciam a organizações cujo viés revolucionário e comunista estava expresso nas siglas, onde C era comunista, R era revolucionário, T era trotskista, B era bolchevique. Pegaram em armas e cometeram muitos crimes de sangue. Foram anistiados em 1979. Aliás, a história da República registra quase meia centena de anistias concedidas. Não seria novidade mais uma. No geral, decorreram de negociações políticas. Sábias negociações lidaram com processos em curso, condenações penais, envolvendo indivíduos ou grupos. No final dos anos 70, forte mobilização ganhou as ruas pressionando o governo por anistia ampla, geral e irrestrita. Graças a ela, militantes da esquerda voltaram ao Brasil. Outros saíram da prisão, outros deixaram a clandestinidade e se incorporaram todos ao processo político e à dinâmica normal da vida política. Ao assinar a lei da anistia, em 28 de agosto de 79, o presidente Figueiredo reconheceu que ela não desfazia divergências. Ao contrário, disse ele, elas se refaziam pela liberdade. Era preciso, porém, desarmar os espíritos pela indispensabilidade da convivência democrática. Uma lição. Passados meio século, o Brasil volta a ter presos políticos e os tem em número superior ao de Cuba. Mais de 1.500 cidadãos presos suportaram a pecha de terroristas, a eles aplicada por ministros do STF, não só pela imprensa, mas por ministros do Supremo Tribunal Federal que tinham o dever de conhecer a diferença conceitual e penal entre estar na praça, invadir um prédio, promover um quebra-quebra,
praticar golpe de Estado e executar atos de terrorismo. Mas que coisa! Permaneceram presos durante meses, submetidos às mesmas excepcionalidades circunstanciais, crime multitudinário, que impulsionaram extravagantes decisões judiciais durante a campanha eleitoral de 2022. Tudo era excepcional. Os que voltam para casa portam degradantes tornozeleiras e deixaram no presídio direitos da sua cidadania. Os julgamentos que assisti me revoltaram o estômago. Apenas o ânimos condenante, o desejo de condenar, foi presença mais presente do que a ausência dos réus. Ah, senhores, as penas. Penas desproporcionais destroem o senso moral da sociedade. Penas desproporcionais destroem o senso moral da sociedade. Eu lembro do mesmo tribunal julgando os réus do Mensalão. O processo evidenciara o uso da publicidade oficial durante o governo Lula I para financiar a compra de votos no Congresso Nacional. Coisa gravíssima. E o sistema funcionava mediante 3 núcleos articulados e usados como tais, como núcleos organizados durante o julgamento. O publicitário, o financeiro e o político. Um precisava do outro para que o crime acontecesse, ou seja, escancarada a organização de quadrilha. Com as penas de formação de quadrilhas, os crimes políticos passaram dos 8 anos e implicavam cumprimento de pena em regime fechado. Encerrada a votação, houve uma troca de um ministro por aposentadoria de outro. E por formação de uma nova maioria naquilo que Joaquim Barbosa chamou maioria de exclusão, maioria de ocasião, excluiu-se a condenação por formação de quadrilha. Como consequência, os réus do núcleo político escaparam de cumprir parte das penas em regime fechado. Quem tem padrinho não morre pagão. E quem não tem comete crime até por estar sentado na praça, numa cadeira de praia, comendo algodão doce. Há 3 projetos de anistia nesse momento, que eu saiba, 2 na Câmara dos Deputados e 1 no Senado Federal. O que torna indispensável a anistia é o somatório das excepcionalidades, o abandono do senso de proporção na fixação das penas e o total desconhecimento das atenuantes. Como desconhecer atenuantes? Como desconhecer a cultura política impressa no inconsciente popular em 1,5 século de história da República, que sempre viu nas Forças Armadas a função de última instância, da qual nenhuma das nossas constituições providenciou? Isso para não falar das atenuantes proporcionadas pela própria atuação dos ministros ao longo dos últimos anos. Eu não aprovaria anistiar os predadores infiltrados ou não, presentes ou ausentes. Para os demais, contudo, a anistia é a exigência do senso de justiça ou da aversão à injustiça. Um abraço a todos, tenham uma boa semana. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta, não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe o Brasil.